Olá, um bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 15 de junho, e o Senado Notícias está no ar. Falta pouco tempo para começarem as atividades de hoje aqui no Senado. Vamos conferir então aqui no nosso telão a agenda do dia. Às 10 horas, Comissão de Direitos Humanos deve iniciar uma reunião dividida em duas partes. A primeira é para a votação de projetos, a segunda, logo que terminarem as votações, é uma audiência pública para debater os ataques à liberdade de imprensa e os riscos da atividade jornalística e da livre expressão no Brasil. E para as 7 horas da noite está marcada a reunião da Comissão de Juristas, que prepara uma proposta de atualização da lei do impeachment. Eles vão votar sobre a realização de uma audiência pública. O plenário aprovou a proposta de emenda à Constituição que garante impostos menores aos biocombustíveis. O texto segue para a Câmara dos Deputados. A PEC prevê a aplicação de carga tributária diferenciada e menor para as fontes limpas de energia em relação aos combustíveis fósseis. A regra, que dependerá de uma lei complementar a ser aprovada pelo Congresso, valeria por pelo menos 20 anos e seria aplicável aos seguintes tributos: PIS, PASEP, COFINS e ICMS. O regime fiscal favorecido para os biocombustíveis já é adotado em dezenas de países como uma forma de incentivar a adoção de fontes de energia renováveis. A PEC faz parte do pacote de propostas para tentar reduzir os preços dos combustíveis no país. Esta garantia se faz necessária tanto para que a gente possa, presidente, garantir ao cidadão brasileiro a possibilidade de que ele tenha alternativa de abastecer e consumir um combustível mais barato e 100% renovável, mas também garante que a gente possa trazer competitividade e, mais além, sobrevivência a uma indústria 100% nacional que gera emprego e oportunidade por esse país afora. Após a leitura do relatório, o líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, tentou adiar a votação para a próxima semana. O autor da proposta, senador Fernando Bezerra, e vários senadores se manifestaram contra o adiamento. Ela não inova, ela não inventa, ela mantém as regras de competição tributária que hoje existe entre o etanol e a gasolina. Não foi apresentado, senhor presidente, sequer uma emenda. Isso é raro na tramitação de propostas de emenda constitucional, raro, porque isso expressa a compreensão do plenário do Senado Federal da importância de a gente manter o compromisso de apoio aos combustíveis renováveis. E isso é fundamental para a indústria sucroalcooleira do nosso país. Não há nenhuma razão para postergar a votação dessa matéria. Essa sessão foi convocada exatamente para que deliberássemos a respeito. Biocombustível é uma alternativa comprovadamente eficiente ao petróleo, é um benefício ambiental insubstituível e nós temos o dever de estimular o setor sucroalcooleiro no nosso país. Diante das manifestações, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu. Já há uma assimilação do plenário do Senado em relação à importância dessa proposta de emenda à Constituição e, de fato, eu lamento profundamente, mas não poderemos atender o pleito da liderança de governo, o pleito formulado por Vossa Excelência, de adiamento desse item. Me parece que é um ajuste fino, digamos assim. Segundo o governo, seria substituir diferencial competitivo por seletividade. A equipe de consultoria do Senado Federal fala que o desejo de alteração é muito profundo, não é uma coisa singela, não é a questão de ajuste redacional, é uma coisa de mérito e entre esses desejos de mudanças do governo e o compromisso que nós temos de manter a competitividade dos combustíveis renováveis, eu fico com
relatório do senador Fábio Garcia e a gente vai decidir isso no voto. O texto acabou aprovado em 2 turnos por unanimidade. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base do projeto de lei complementar 18, que fixa o teto de 17% do ICMS sobre combustíveis e foi aprovado pelo Senado na segunda-feira. Hoje, os deputados concluem a votação das emendas antes que o projeto siga para a sanção presidencial. O presidente Jair Bolsonaro vetou, por contrariedade ao interesse público, dispositivo de lei aprovado em maio pelo Congresso que proibia as empresas aéreas de cobrarem por um volume de bagagem despachada em voos nacionais ou internacionais. Para o presidente da República, a medida aumentaria os custos dos serviços aéreos e o risco regulatório, o que reduziria a atratividade do mercado brasileiro a potenciais novos competidores e contribuiria para a elevação dos preços das passagens aéreas. O veto foi publicado no Diário Oficial da União, na edição desta quarta-feira. E nesta terça-feira, mais uma vez, o processo de concessão da BR-163 foi tema de audiência pública na Comissão de Infraestrutura. A informação foi dada pelo representante do Ministério da Infraestrutura. O decreto de licitação das obras da BR-163 está na Presidência da República para ser publicado. O leilão de concessão deve ocorrer em até 2 anos. O representante da Agência de Transportes Terrestres reconheceu a demora. Uma preocupação grande que existe da comunidade, do Estado, é com relação à demora desses processos, mas o Ministério, a EPL, a NTT, vem numa curva de aprendizado. Tão logo sai o decreto, em 90 dias a gente vai conseguir, no máximo em 90 dias, assinar o termo aditivo e aí teríamos 21 meses dentro desse processo de transição, no qual a CRO assume a totalidade dos trechos. Isso é uma condição que a agência, que o governo está colocando. O diretor de infraestrutura rodoviária do DENIT comentou a situação do trecho da BR-163 de Rondonópolis a Cuiabá, em Mato Grosso, que foi assumida pelo DENIT após o abandono pela empresa responsável. A situação é de uma obra de duplicação concluída, onde a concessionária deveria estar fazendo a manutenção e hoje ainda mantemos a manutenção por parte do DENIT. A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta terça-feira o relatório preliminar ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023. Os parlamentares têm do dia 15 ao dia 23 de junho para sugerir mudanças no relatório final. O relatório preliminar estabelece regras para a apresentação e acolhimento de emendas, que são ilimitadas no caso de mudanças na redação. No entanto, há limites nas emendas de metas e prioridades. Como já aconteceu no ano passado, ficou definido no relatório preliminar que cada senador, deputado, bancada e comissão poderá apresentar até 3 emendas. Neste ano, o que mudou foi o número de emendas que o relator deverá acolher. Antes, ele tinha que acolher as 3 emendas de bancada e de comissão e 10 entre todos os 513 deputados e 81 senadores. Em 2022, ele deverá acolher 15 emendas individuais. É como se fosse a regra do jogo, né? Como vai funcionar, quantas emendas nós vamos receber. Agora começa o prazo para a apresentação de emendas. Os parlamentares têm entre os dias 15 e 23 de junho para sugerir mudanças no relatório final. A expectativa do relator é que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias seja aprovado dentro do prazo, antes do recesso parlamentar. Nós temos que trabalhar de uma forma mais pragmática e mais rápida. Eles estão até falando que eu estou parecendo o Schumacher, da velocidade que eu estou dando. Mas é porque a gente precisa passar por essa etapa com bastante velocidade, para que a gente possa então, discutir o relatório, o LDO, com mais tranquilidade, com as audiências públicas e com mais maturidade, e sempre escutando ao olhar o contraditório para que a gente possa enriquecer esse projeto. Qual que é a data que você acha que vai ser possível votar? Então, nós estamos pensando mais ou menos dia 5 de julho. Passamos agora a ler direito de resposta concedido judicialmente a Flávio Werneck Meneghelli por reportagem publicada aqui no Senado Notícias durante a cobertura da CPI da pandemia. Anteriormente,
ao noticiar a suspensão da quebra de sigilo telefônico do ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde, Flávio Werneck Nossi dos Santos, pelo ministro Barroso, que havia sido determinada pela CPI da Covid, usamos erradamente a foto do policial federal Flávio Werneck Meneghelli para ilustrar a matéria. Esclarecemos nosso erro e informamos que Flávio Werneck Meneghelli nunca ocupou qualquer cargo no governo de Jair Bolsonaro, não tendo qualquer relação com os fatos investigados pela CPI e apresentando uma reputação íntegra em todos os seus anos de serviço público. Pelo nosso equívoco, pedimos desculpas. O Senado pode alterar a decisão do Superior Tribunal de Justiça que restringe o acesso aos planos de saúde, tornando obrigatória apenas a cobertura dos tratamentos que estão na lista da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Vários projetos nesse sentido já estão tramitando na casa. Famílias de pessoas autistas foram ao Congresso protestar contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que muda o entendimento sobre o que os planos de saúde são obrigados a cobrir. O STJ definiu que não há obrigatoriedade de atendimento a procedimentos que não estejam na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A lista ou rol, que era considerado exemplificativo, passa a ser taxativo e o que estiver de fora deixa de ser coberto pelos planos de saúde. Com o novo entendimento, milhões de pacientes perdem o direito a tratamentos e medicamentos desenvolvidos recentemente, como certos tipos de quimioterapia oral, de radioterapia e até cirurgias com técnicas de robótica. Nós sabemos que essa decisão do STJ ela vai influenciar muito o entendimento dos tribunais no Brasil inteiro. Estamos recebendo, eu sou advogada, meu esposo também, vários relatos de advogados no Brasil todo que as crianças já começaram a receber negativas dos planos e não somente isso, as crianças que precisam continuar o seu tratamento estão perdendo judicialmente o seu direito. Em nota, a Confederação Nacional de Saúde, que representa hospitais, laboratórios e clínicas de todo o país, defendeu a manutenção da decisão do STJ e informou que novas tecnologias são incorporadas ao rol a cada 6 meses, levando em conta a efetividade dos procedimentos para garantir a sustentabilidade financeira dos planos e a segurança clínica dos pacientes. As famílias de pessoas com transtorno do espectro autista, que muitas vezes precisam de terapias específicas e por longos períodos, estão preocupadas com a possibilidade de perder o atendimento, que hoje já é difícil. Eu tenho uma filha autista, ela tem 3 anos, ela faz uso também de medicamentos à base de cannabis e anticorpos, que uma gripe pode levar ela à morte. Então, todos esses tratamentos, eles sempre foram fornecidos pelo plano de saúde e hoje os planos não têm mais a obrigação, de fornecer nem os tratamentos em terapias, nem os tratamentos medicamentosos. No entender das entidades médicas, esse processo deveria ser melhor discutido com a sociedade brasileira. E isso não foi, porque seria bom que a população tivesse um esclarecimento. E ela foi pega totalmente de surpresa. As famílias prejudicadas pela decisão do STJ ocuparam as galerias do plenário do Senado na sessão desta segunda-feira e ganharam o apoio dos senadores. O tal rol taxativo é uma violência contra brasileiros, é uma violência contra a saúde dos brasileiros. No Senado, já existem 9 projetos de lei determinando que a lista da ANS não seja excludente, e sim uma referência dos procedimentos que podem ser cobertos pelos planos de saúde. Pois estamos falando de terapias, tratamentos, medicamentos e respiradores ameaçados. São vidas que podem ser interrompidas por causa dessa decisão. Meu projeto de lei garante que o procedimento de cobertura dos planos de saúde seja ampliado para abranger mais tratamentos e procedimentos quando necessário, ou seja, exemplificativo. Imagino que na celebração desses contratos com os planos de saúde há direito adquirido. Portanto, é grave essa decisão.
Por essa razão, nós estamos apoiando as iniciativas aqui no Senado Federal para corrigir esse equívoco. Ontem foi o Dia Mundial do Doador de Sangue e o Congresso Nacional foi iluminado de vermelho em homenagem a essa data. Doar sangue salva vidas. E para incentivar esse ato de solidariedade, em 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. No Congresso Nacional, as cúpulas foram iluminadas de vermelho, em homenagem a esse dia. É um gesto muito nobre e que o brasileiro deveria incorporar na sua cultura esse hábito saudável que muitos países têm de doar sangue para salvar a vida, que você não sabe nem de quem, mas você está contribuindo sim com a humanidade. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento do médico Karl Landsteiner, que em 1930 ganhou um prêmio Nobel por ter descoberto a classificação dos tipos sanguíneos. Hoje, depois de muitos outros avanços, é possível doar sangue em um hemocentro, como este aqui. Todos os hemocentros, de uma forma geral, especificamente por hoje ser o Dia Mundial do Doador, trabalham com programações diferenciadas para os doadores. Nós aqui hoje estamos investindo no cenário musical. Você está se doando para outra pessoa, então é apenas alguns minutinhos do seu tempo, não dói nada. A minha primeira doação de sangue eu tinha muito medo, mas desde então eu vi que era muito tranquilo e eu venho doando desde 2016, já faz alguns anos, e vale muito a pena, gente. A doação é super tranquila, é rápida. Quem tem medo de agulha é só fechar os olhos. Não há risco, por exemplo, de contaminação. O material ele é estéril. O kit ele é único, né? Se eu usei um kit em mim, esse kit ele vai ser, por exemplo, a agulha vai ser descartada, essa bolsa vai ser utilizada e depois da utilização ela vai ser desprezada. Uma pessoa adulta tem em média 5 litros de sangue em seu corpo e o máximo de sangue retirado em cada coleta são 450 mililitros. Pouca quantidade para o doador, mas um volume capaz de salvar até 4 vidas. Se você tem uma redução de volume sanguíneo, você faz o sistema todo parar de funcionar. Você faz o coração parar de funcionar, você faz o cérebro parar de funcionar. Então é importante que a gente tenha esse fluxo sanguíneo rodando dentro de um corpo. Se você tem uma perda, a gente faz a reposição. No hospital que eu estava internada, o estoque de sangue já estava acabando. Fiz uma campanha nas redes sociais. E graças aos meus colegas de trabalho e amigos particulares íntimos, eu consegui muitos doadores. Doar sangue é um ato de amor. Doe sangue. O sangue doado, aqui no Hemocentro de Brasília e nos demais hemocentros públicos do país, eles atendem integralmente a rede pública de saúde do seu estado. A política é regionalizada, portanto, cada hemocentro do estadual atende a sua rede de saúde local. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos que estejam pesando mais de 50 quilos. Antes da coleta, é importante estar bem alimentado e ter tido uma boa noite de sono. Além disso, o doador não pode ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Todo o processo leva em torno de 60 minutos a 1h30. Desde o momento do registro, são 2 triagens, uma triagem hematológica, uma triagem clínica. A coleta em si leva em torno de 5 a 8 minutos e tem um lanchinho antes e um lanchinho depois que a gente oferece. Após a coleta, a recomendação é beber bastante líquido e evitar esforço físico exagerado até 12 horas após a doação. Se você gostaria de ajudar a salvar vidas, procure os hemocentros públicos do seu estado ou hemonúcleos distribuídos pelos municípios. Chamo todo mundo aqui também para vir doar sangue, é bem tranquilo e é bom poder ajudar, né? Se a gente está saudável, a gente também tem que trazer isso para os outros. Você que está aí em casa, precisando fazer algo aí, venha doar sangue aqui no Hemocentro. Venham doar sangue, venham fazer parte dessa corrente solidária. A gente tem certeza que vocês vão ter uma experiência maravilhosa e que vocês vão se tornar doadores fidelizados. Vamos doar sangue. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. É só acessar senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.